وهوبا الله 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 يا بلاد الله. Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso parceiro aqui do Conte Verde. Essa é a 43ª edição do ConteCast, nosso podcast para falar sobre futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salaf e a gente está aqui hoje para falar de Copa Africana de Nações. Terminou a fase de grupos, você está acompanhando muito bacana? Se não tá, dá uma olhada aí. Diariamente a gente posta notícias sobre o que rolou no dia, resumo dos jogos, agora deu uma pausa, obviamente, estamos nessa espera das oitavas de final, mas a partir do sábado, dia 27, tem podcast diário de volta no seu agregador de podcast favorito. Hoje a gente vai fazer aqui uma sintetização, né? A gente vai passar ali todos os grupos, as seleções que caíram fora e também as seleções que classificaram, vamos projetar aí esses confrontos das oitavas de final. Antes de começar a nossa análise, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. A gente teve mais um problema com o Instagram, mas em breve a gente está de volta e é muito importante que você ajude a gente a manter lá, a gente se manter engajado, a gente manter o nosso público também. Se inscreva no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, participe, interaja, tem uma caixinha de perguntas e também uma enquete para você participar conosco se você está no Spotify. E temos também nossa campanha de apoio financeiro. E temos também a nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. R$10 por mês você ajuda o Conte Verde a se manter, a se estruturar, a crescer cada vez mais. Para você, né? Para você que é o nosso maior interessado. Lembrando, nós tivemos agora há pouco, saiu hoje, né? Inclusive nessa sexta-feira de 26, estamos gravando esse podcast dia 25, o podcast especial sobre a Copa da Ásia com Yuri Casari e Leandro Stein, uma participação mais que especial, então tem lá tudo sobre a Copa da Ásia, 1h30 de podcast, aqui acho que vai ser mais curto, porque só sou eu, mas aqui eu acho que vai ser mais curto, porque sou apenas eu, mas aqui eu conto com vocês, a gente está aqui para fazer esse podcast junto. Se eu falar alguma besteira, se você não concordar, discordar, deixa aqui nos comentários, deixa na caixinha de perguntas, que a gente discute, a gente debate, a gente faz esse podcast junto, a gente analisa a CAN junto, a gente faz a Copa Africana de Nações junto. Então, faço convite para você seguir o Conte Verde, que você está chegando agora, porque vai ter eliminatórias da CONCACAF, vai ter Copa Africana de Nações, tem Copa América, tem Eurocopa chegando, tem eliminatórias para a Copa, tem muita coisa, meu amigo. Tem muita coisa e vai passar tudo aqui pelo Conte Verde. A gente está até atrasado, porque no meio de Copa Africana de Nações e Copa da Ásia, saem notícias, por exemplo, o sorteio da CONCACAF. Podia ter em outra época, né, CONCACAF? Podia ser em outra época, né, FIFA? Podia ser em outra época o sorteio da Copa das Nações da Oceania, né, UFC? Mas saiu agora, em breve a gente vai mostrar material sobre isso. Bom, vamos lá, sem mais nem menos, já falamos muito aqui, falar sobre os grupos, né? A gente teve essa fase de grupos, fase com jogos surpreendentes, né? A gente teve várias zebras, vários resultados inesperados até aqui na competição e muita bola na rede, né? Foram 36 jogos e nós já temos aí 89 gols, uma média de 2,47 por jogo. O artilheiro é Emílio Nsue, com 5 gols da Guiné Equatorial. A gente vai fazer o mesmo esquema da Copa da Ásia. Se você não escutou, eu vou te explicar. A gente vai passar grupo por grupo, porém a gente vai comentar os eliminados. Depois a gente fala dos classificados pelo confronto, né? Pelas oitavas de final. Então, começando, a gente fala do grupo A. O grupo A teve a primeira colocação da Guiné Equatorial, já foi uma grata surpresa a Guiné Equatorial passando com 7 pontos. A Nigéria também tem 6 pontos. A Costa do Marfim, anfitriã, 3 pontos, avançou. E a Guiné-Bissau, que não pontuou, 0 pontos, eliminada, lanterninha do grupo, apenas 2 gols feitos, né? A Guiné-Bissau que, infelizmente, não conseguiu mostrar muita coisa. A gente estava até na expectativa, muito pela eliminatória que ela fez muito bem, né? Ganhou da Nigéria, isso foi um ponto muito positivo, a gente comentou muito isso ano passado, mas esse ano teve alguns problemas. Eu ainda não entendi por que em alguns jogos do Francolino Dil começou no banco de reservas, por exemplo, na estreia, ele movimentou muito o jogo, foi muito interessante ver ele jogando. No segundo jogo, querendo ou não, ele participa do lance que termina no gol contra, né? E depois acaba até tendo chance, ele sofre um pênalti que o VAR volta atrás e até a minha forma foi errônea, e isso pode ter prejudicado. Foi um lance capital, a gente falou até isso no Minuto da CAN, que foi um lance capital daquele jogo, que a Guiné-Bissau acaba perdendo 4-2. E contra a Nigéria eu acho que faltou um pouco mais de agressividade, porque, por exemplo, a Costa do Marfim passou com 3 pontos, né? Então a Guiné-Bissau poderia ter passado com 3 pontos, e a Guiné-Bissau jogou o jogo com a Nigéria com
um ar de eliminada, né? E não é assim, né? A gente sabia, era o primeiro dia de finalização da fase de grupos. Eu acho que faltou para a Guiné-Bissau ter ambição nesse jogo, porque a Nigéria, a gente vai comentar depois, pode ter avançado, pode ter vencido os jogos, pode ter deixado um pouco da má impressão para trás. Porém, né, fica complicado a gente defender a Nigéria, porque em campo não mostrou tanto assim. Mas isso é para outro momento. A Guiné-Bissau podia, a Guiné-Bissau até empatou o jogo, né, teve gol anulado, mas acho que se ela se focasse em fazer um jogo mais ambicioso, um jogo com mais pretensão, né, ir para cima, né, eu acho que poderia ter vingado. Então acho que faltou essa missão no último jogo, talvez contra Costa do Marfim também, mas é um jogo diferente, um clima diferente. Contra a Guiné Equatorial foi um jogo muito aberto, foi um jogo bem legal. Fica essa missão, acredito que Guiné-Bissau vai conseguir seguir, incomodar Egito e Burkina Faso no seu grupo das eliminatórias da Copa, a gente falou disso. Eu até estava com uma expectativa muito boa na Guiné-Bissau, porque ela começou bem. O jogo contra a Burkina Faso que a Guiné-Bissau fez foi muito bom. Né? E vamos ver aí na sequência. Tem um confronto com o Egito, né? Vai ser um confronto crucial nas pretensões desse grupo. Vamos ficar de olho. Eu acredito que a Guiné-Bissau possa voltar aí nas próximas missões de campo, como tem vindo, né? Sendo uma frequência constante aí nas últimas Copas Africanas de Nações. Passando agora para o Grupo B que também teve um outro líder surpreendente, que foi Cabo Verde. O Egito, que passou nas Bacias das Almas com 3 pontos. Gana e Moçambique com 2 pontos cada. Gana ficou na frente por conta do saldo de gols. Vamos falar de Gana primeiro. Gana, a gente já está desconfiado, né? Quem escuta o CoachCast sabe que a gente tem uma desconfiança, estamos em implicância com a seleção de Gana. A gente não confia na seleção de Gana, a gente não tem esse, vamos dizer assim, esse encanto pela seleção de Gana que talvez algumas pessoas tenham. A gente ouvia, por exemplo, as pessoas falarem que a Gana é uma das favoritas. Eu não vi assim, a gente falou isso aqui. Gana vinha de um retrospecto mal, Gana teve um péssimo jogo contra a Madagascar. O ano passado de Gana foi muito ruim, né? Foram apenas 3 vitórias do Black Stars. Essa contra a Madagascar, que eu já citei, uma vitória contra a Libéria e uma vitória contra a República Centro-Africana, não Guiné Equatorial. E isso pesa, né? Gana teve péssimas atuações no ano passado, aí já estava de olho, teve péssimas atuações, né? Empatou com a Namíbia antes, no jogo anterior, e agora está sem técnico, né? O Chris Harrington foi demitido após essa campanha vexatória, e é um ciclo, né? Quem escutou aquele nosso podcast, né, pré-eliminatórias da Copa da África, pré-eliminatórias africanas, a gente falou, né? Vinha para esse ciclo de fazer uma competição ruim, era desenhado, que agora vem quem vai chegar, né? Porque o futebol de Gana precisa. A gente tem vários jogadores ali, por exemplo, os irmãos Ayer, que já passaram da hora para mim. Tem jogadores que podem ser explorados. O Mohamed Kudus é uma força, e ele mostrou isso. O jogo contra o Egito, que foi o melhor jogo de Gana nessa CAN, foi uma forma disso, de mostrar que Gana tem talentos, tem o que ser explorado ali, tem chances de bater de frente com o Mali, né, que é um grande duelo das eliminatórias para a Copa, tem chance de vir forte na próxima CAN, que é em 2025, mas precisa de trabalho. Vamos ver quem que eles vão trazer, né? Quem que vai assumir os Black Stars aí depois dessa Copa Africana ruim. Por outro lado, o Moçambique sai com uma boa impressão, né? Não tem como a gente avaliar Moçambique dessa forma. Moçambique, ele faz um jogo contra o Egito de 2 tempos muito distintos, mas muito bons, né? Muito bom, na verdade, o segundo tempo. O primeiro tempo foi horrível, mas o segundo tempo volta com tudo. Aproveita que há uma tendência que eu percebi nessa CAN, a gente pode falar de outras seleções depois, é essa acalmada no ritmo, né? Muitas seleções favoritas acalmavam os ritmos, não sei se é para evitar lesões, para evitar desgaste, mas o Egito fez claramente isso com Moçambique. Esperando que Moçambique não fosse responder. Moçambique respondeu, mostrou que é uma seleção que tem muita força. Contra Cabo Verde, acho que por ser um confronto mais aberto, aconteceu isso. Moçambique também teve um pênalti anulado, né? Isso também afetou um pouco o tipo do jogo. Mas contra a Gana, eu falei isso até, acho que no minuto da CAN, que, é um jogo que Moçambique pesa, porque Moçambique foi muito melhor que Gana, foi muito superior. Gana fez 2 gols em 2 gols de pênalti. Moçambique podia ter ficado com a vaga, né? Eu senti esse sentimento dos atletas moçambiquenhos que, vamos pegar um exemplo aqui, com o Paparazzi, a própria Malásia, que hoje, quando a gente gravou, conseguiu um empate histórico com a Coreia do Sul, os jogadores comemoraram, Malásia não tinha chance mais nada. Moçambique, obviamente, sabia que tinha chance, sabiam que era difícil, mas ficaram com esse sentimento que, a gente podia ter ganho o jogo. Se Moçambique tivesse ganho o jogo, Moçambique passava em segundo, ia passar Cabo Verde e Moçambique. Moçambique teve qualidade para isso. E acho que é importante, porque a gente pega um exemplo de como Gana é uma seleção que está lá em cima. Moçambique é uma seleção que está vindo. A gente não esperava. Moçambique foi uma grata surpresa nessa CAN, né? Tirou o Benin, que era um adversário que teve presente nas últimas CANs, recentemente. Conseguiu eliminar a seleção de Benin, né? Uma partida dramática, gol no final, né? Fez uma estreia ali de Copa do Mundo razoável, né? Eliminatória de Copa do Mundo. Mas a gente está nessa expectativa e mostra um sinal de uma crescente aí dos Mambas, né? Então a gente fica de olho. Foi muito bom, muito legal acompanhar a seleção de Moçambique, ver os seus valores. Eu até ver o Renildo muito bem na seleção.
Então é um ponto positivo. Então a gente fica na guarda aí dos próximos capítulos, que deixa essa boa impressão, obviamente, com um sentimento de frustração por não ter conseguido avançar, algo que poderia ser possível caso viesse essa vitória contra a Gana, que para mim, e contra o Egito, né? Perdão, contra o Egito, tem aquele gol, um pênalti marcado no último lance, sendo que o segundo tempo inteiro foi de Moçambique, né? O Egito não criou naquele jogo. Foi um pênalti, infelizmente, bobo ali, que o zagueiro acabou fazendo, né? Uma infelicidade, e acabou que pagou um preço, né, por aquele lance. Mas fica esse destaque em Boacan, que fez a seleção de Moçambique, realmente acima das nossas expectativas. Passando agora para o grupo C. No grupo C a gente tem Senegal, passou com 9 pontos, única 100% de aproveitamento. Camarões passou com 4, Guiné também passou com 4. Os dois avançaram depois de uma disputa dramática. E Gâmbia foi eliminado com 0 pontos. Pois é, se Gâmbia foi a sensação da última CAN, a grande surpresa, infelizmente, sucumbiu nessa edição, né? Inclusive o Tom Sandfield já foi desligado do cargo, né? Uma pena, porque o Tom vinha desde 2018, né? Foi ele que fez todo esse trabalho de projeção de Gâmbia no cenário, levou a primeira CAN, fez o que fez na última CAN, né? Havia toda uma expectativa, a gente comentou isso nas eliminatórias para a Copa, inclusive, né, que Gâmbia, infelizmente, deixou a desejar aí no começo, né, nos jogos contra a Costa do Marfim, também contra a Burundi, simplesmente contra o Burundi, não esperávamos uma derrota. E nessa CAN pesou muitas coisas, né? O jogo do Senegal pesou uma expulsão, Gâmbia estava muito ousada, né? Foi bem divertido ver o começo jogo de Gâmbia, mas infelizmente acabou tendo uma expulsão. Depois, na partida contra a Guiné, foi um jogo mais pragmático, mais truncado, mais chatinho. E o jogo contra Camarões foi loucura total. Mas eu gostei de ver essa postura da Gâmbia, principalmente contra Camarões, que foi aquilo que a gente não viu na Guiné-Bissau. A Gâmbia se jogou para frente, né? Se projetou e falou: a gente tem chance de passar, a gente tem essa oportunidade de avançar de fase, então vamos para frente, vamos tentar essa classificação histórica, mais uma classificação histórica, e jogaram para isso. O Musa Barrow fez uma excelente CAN, eu acho que é um nome que a gente tem que falar, a gente falou muito, né, do Diallo na outra edição. O Musa Barrow, nessa edição, foi um grande nome da seleção de Gâmbia, né, fez uma excelente Copa Africana de Nações, ficou lamento muito para o último jogo, como foi a eliminação, né, virou o jogo e acabou fazendo um gol contra, e na sequência tomou um gol, tentou fazer um gol de mão, inclusive, uma cena sensacional, mas acho que faltou uma concentração mais no jogo, né? Eu acho que tem questão de sorte, etc. Mas, pô, a expulsão contra Senegal, o jogo pragmático contra a Guiné, que eu acho que era o jogo para ganhar ali da Guiné, né? Mas foi um jogo muito enrolado, muito sem oportunidades, né? A Gâmbia não conseguiu chegar direito. O jogo contra Camarões era o X da questão, né? Camarões em crise, Camarões com todas as dificuldades que a gente vem passando, era a chance de Gâmbia. Eu não avalio a situação como ruim. A gente fica um pouco chateado porque a gente se empolgou com o Gâmbia na última edição. Mas até pelo que a seleção tinha demonstrado nas eliminatórias para a Copa do Mundo, não nas eliminatórias para a CAN, mostrou muito bem, né? A Gâmbia se classifica até com um pouco uma antecedência. A gente ficou nessa expectativa de, opa, vai ter algo mais, né? Vai ter um parte 2 aí, e acabou não tendo. Mas a gente fica na expectativa. Acho que mesmo com a saída do Tom Santos, acho que é um processo que se mantém, né? Já foi anunciado ali que, pelo menos internamente, o Sang Min-yong vai seguir o caminho. Ele que é de Gâmbia, ele é um diretor técnico que já trabalha na seleção faz um tempo, ex-jogador, jogou na seleção, inclusive, né? Então, é um homem de identificação. Vamos ver como que eles vão projetar. Eu acho que, desde a chegada do Tom Sandfield até agora, é uma diferença, né? O Tom chega lá em 2018, ou seja, um cenário completamente infazível. A gente tem que lembrar, a Gâmbia está vindo também com uma geração muito boa. A Gâmbia participou da última Copa do Mundo. Gâmbia foi vice-campeã africana. Gâmbia perdeu para o Senegal. Então, Gâmbia tem esse projeto aí de conseguir algo mais. Então, dá para ficar de olho, não é para se lamentar, não é para falar que é fim de projeto, fim de ciclo, fim de Musa Barrow, fim de Diallo, não. Ainda dá tempo de a gente ver Gâmbia chegando com força, como falei, a gente tem uma CAN ano que vem, né? Tô até aqui olhando a idade dos jogadores, porque estão ouvindo esse barulho de teclado. Pô, jogadores ainda, o Barrow e o Diallo tem 25 anos, ou seja, para você conseguir trabalhar com eles, para você recuperar eles para um próximo ciclo de CAN, até para um próximo ciclo de Copa. Eu não estou falando 2026, estou falando 2030, eles podem estar lá, né, sendo nomes de referência para os moleques que estão vindo nessa geração que alcançou o Mundial Sub-20. Então, eu acho que não é um encerramento de processo de Gâmbia, acho que se a gente ficar de olho, dá para a gente ficar de olho nessa seleção. Agora chegamos no grupo D, que também teve uma outra grata surpresa, que foi a seleção de Angola, passando com 7 pontos, Burkina Faso com 4, Mauritânia com 3, a Argélia eliminada com 2 pontos. Aí vem talvez a grande decepção dessa CAN, acho que mais que a própria seleção de Gana, não chega a ser a Costa do Marfim, a Costa do Marfim acabou, né, se classificando na Bacia das Almas graças a Marrocos, mas a Argélia acho que ninguém contava, ainda mais pela segunda vez seguida, né?
acho que é um prejudicial, né, para essa geração. Lamento muito, né, o que aconteceu com a Argélia. Achava que não ia se repetir justamente pelo aprendizado que foi o último ciclo, a eliminação do jeito que foi, a eliminação das vitórias da Copa, que para mim foram totalmente injustas, e aqui não é só questão de campo, é questão de regulamento. Ou fora para valer vaga para a Copa do Mundo não existe. E a Argélia sucumbiu. Acho que tem a questão muito forte da falta de renovação, né? Para mim, 2 nomes são símbolos disso. Porque você pode falar o Mahrez, o Bonedia, o Slimani, mas são jogadores que rendem. Mas você levar Fegoli, Bentaleb, pelo amor de Deus, a gente está em 2024, meu amigo. Bentaleb não jogava uma CAN fazia anos. Bentaleb, se não me engano, não estava nem na CAN em 2019. Peço desculpa aqui por não ter falado a precisão, mas eu lembro que a terceira, quarta CAN dele, ele não estava na última. Então, qual o sentido de você resgatar um jogador? Fegoli, que por mais que eu tenha apreço, eu admiro o futebol dele, você tem que olhar para o novo. E tem vários jogadores novos de Marrocos que estão na Europa, jogadores que estão já em grandes times da Europa, que não foram para essa CAN. Então, acho que o treinador da Argélia, o Djamel Belmadi, pecou nisso. Eu acho que o Djamel Belmadi, ele vem desde a perca da vaga para a Copa do Mundo com a cabeça muito esquentada. A gente viu como ele ficou devastado e, não é para menos, eu também ficaria, tomar um gol da forma que foi, no jogo que a Argélia teve na mão, como estava. É para se lamentar mesmo, mas acho que faltou esse pensamento de cabeça. Parece que ele ficou meio perdido sem saber o que fazer. Então, para falar um pouco mais de Argélia, para você saber um pouco mais, eu recomendo você o vídeo do África Mamba. O África Mamba fez um vídeo completo, mais de 10 minutos de análise, porque não é uma geração fraca. Não é que a Argélia, por exemplo, talvez Gana, que viesse com um trabalho distorcido técnico, talvez outras seleções que a gente já talvez não esperava um rendimento tão alto, Camarões, que está em crise interna, um problema de renovação que a gente já fala há muito tempo. A Argélia não tem isso. A Argélia é uma seleção muito boa. A Argélia tem uma geração boa, não é só porque tá saindo o Slimani, não é porque o Mahrez, pelo amor de Deus. Eu tava até conversando com o Leandro Stein, vou compartilhar isso com vocês, depois da gravação do podcast da Copa da Ásia, e ele falava, quanto será que jogar na Arábia influenciou isso? Nível técnico, de cobrança, mas o Mahrez se manteve bem na Arábia, né? Mas chega na África, na Copa Africana, eu tenho minhas ressalvas, eu não sei, se vocês puderem aí deixar nos comentários, eu peço para vocês falarem sobre essa questão. Porque eu penso assim, tem vários jogadores ali que jogam em países locais, né? Jogadores que são de times locais. A gente vai falar daqui a pouco na Namíbia. Namíbia, a maioria do time joga na África do Sul. Então, na África do Sul, é uma liga mais competitiva que a Arábia? Eu não sei. Eu acho que não. Talvez tem times muito bons na África do Sul, mas eu acho que no nível de campeonato a Liga Árabe fica na frente. Então, Mahrez simplesmente desapareceu, também tem esse ponto, né? Copa é muito cruel. Porque às vezes o jogador pode ter uma sequência de 3 jogos na carreira. Você que acompanha o Manchester City, você deve se lembrar de 3 jogos que o Mahrez teve. No Leicester, em vários lugares. Mas acontece que em uma Copa, como é a Copa das Nações, se você ainda mais como é o craque do time, esse peso, você acaba queimado. E o Mahrez, eu acho que foi muito corajoso, porque todas as declarações que a gente vê do time chegando em auge, enfim, né, toda a questão de protesto, né, 1000 absurdos que estão rolando, o Mahrez está dando tapa a cara, né? O Mahrez está dando a cara a tapa, o Mahrez está falando, não, a responsabilidade é totalmente nossa, a gente que errou, a gente sabe, a gente não conseguiu, é difícil falar alguma coisa agora. Então a Argélia tem que, acho que passar por essa renovação, aproveitar a saída do Belmadi para renovar o seu time, né, para renovar esse momento que é conturbado, né, porque a gente esperava, né, da Argélia uma resposta após os 2 fiascos recentes. E a gente ganhou um novo fiasco. A gente não espera ter mais fiascos, né? A gente espera que a Argélia possa, nesse tempo aí de se reorganizar para a próxima CAN, possa disparar na liderança do seu grupo de vitórias da Copa do Mundo, que é o que a gente espera, né? A Argélia tem time para isso, tem time para ficar lá na parte de cima, por mais que tenha uma Guiné, que é uma seleção que incomoda no grupo, uma Botsuana que está se projetando, Moçambique que também está no grupo da Argélia, mas a Argélia tem potencial para isso. Então fica um lamento aí, porque a gente não esperava ver a Argélia nessa situação. Vamos para o grupo E que teve Mali classificada com 5 pontos, África do Sul 4, Namíbia 4, Tunísia 2 pontos. A gente sabia que esse era o grupo mais complicado, a gente falou isso na nossa prévia, eu e o Bernardo Oliveira, a gente chamou esse grupo de grupo da morte. Só que a gente não esperava que do grupo da morte, quem fosse morrer era uma seleção grande como a Tunísia, né? A Tunísia que sofreu com a ausência do Hannibal Mejbri e é inusitado, né? Várias vezes nas transmissões do grupo Band, da Band Esportes, eles destacaram isso, né? Que o Hannibal, ele pede para não ir para ganhar tempo no Manchester United, o Manchester United vai lá e empresta ele para o Sevilla. Inclusive, no jogo da estreia, o Hannibal, ele postou um story no Instagram, vendo o jogo, e 5 minutos depois esse story desapareceu. Acho que o pessoal mandou umas mensagenzinhas legais para ele nesse tempo, e ele foi lá e apagou.
porque realmente ele fez muita falta, acho que faltou muita criatividade para a Tunísia, né? A Tunísia fez apenas um gol nessa CAN. A Tunísia, no jogo que precisava vencer contra a África do Sul e a África do Sul, passou longe de lembrar qualquer característica de velocidade, de jogo intenso. A Tunísia não fazia nada, a Tunísia chegou muito pouco no gol da África do Sul, então talvez esse intervalo, esse ato de renovação, por exemplo, a gente teve um Casares que deixou a seleção, o Hannibal que não foi, enfim, esses jogadores que são históricos, o Ladoulic também não fez não atuou de forma parecida, a gente acostumar ver ele na Copa do Mundo, por exemplo, deixou esse ato, esse aberto. Você depender de veterano como Miscani, você acaba passando por esses momentos, então acho que a Tunísia falta essa renovação, mas eu não esperava. Para mim foi uma grande surpresa essa eliminação. A gente não coloca mais que a Argélia, porque a Tunísia estava num grupo muito complicado. A Argélia tinha assim, superioridade em relação a Burkina Faso, em relação a Mauritânia, em relação à seleção da Angola, mas a Tunísia não. A Tunísia é uma seleção que está pareio com o Mali, com a África do Sul. É um pouquinho melhor, mas a África do Sul dá trabalho. E a Namíbia, que surpreendeu todo mundo. A Namíbia a gente vai falar depois. Mas acho que também faltou para a Tunísia esse senso de matar o jogo contra a Namíbia. Parece que um momento a Tunísia sentou ali, não, vamos empatar, porque isso aqui já dá, a gente precisa ganhar um dos jogos. E acabou perdendo. E depois o jogo contra a Mali ainda fez uma correria, né, tentou ir atrás, conseguiu empatar, e contra a França empatou. Ou seja, faltou a vitória contra o adversário mais fraco. Pesa muito, acho que a gente estava falando pouco dessa eliminação da Tunísia, mas para mim é uma eliminação muito grave. A gente já alertava um pouco essa questão da Tunísia, principalmente antes da Copa do Mundo, né? A gente não botava muita fé que a Tunísia ia para a Copa. Né? Mali era favoritaço naquele confronto, inclusive a Tunísia passa com um gol contra. Então é diferente. E agora vamos ver como vai ser esse ciclo, né? A Tunísia, vamos dizer assim, ela mostrou um jeito novo de jogar desde a Copa do Mundo, que é empolgante, que é mais animador, que é um jeito mais contraído, né, do tunisiano, que a gente não estava acostumado a ver, e vamos ver como vai ser essa renovação. Acho que essa eliminação acende um sinal de alerta, mas acho que não é um alerta tão grave contra a Argélia, contra a Gana, contra a Costa do Marfim. Acho que a Tunísia ainda pode ressignificar esse ciclo. Acho que ela tem que ficar de olho nessa questão de renovação, essa questão também da diáspora, né? Porque a Tunísia é um país, é uma seleção que tem muitos jogadores que atuam na liga local, não olha tanto assim para fora. Acho que pode dar uma ressignificada nisso, mas vamos acordar, né? A gente tem um tempo aí para esperar o que as águias de Cartago vão aprontar daqui para frente. Fechando agora a hora de falar do Grupo F. O Grupo F teve Marrocos passando com 7 pontos, República Democrática do Congo com 3, Zâmbia e Tanzânia com apenas 2 pontos. Falando da Zâmbia, a Zâmbia eu senti falta de um futebol bem jogado. Zâmbia, ela deu a bola para a República Democrática do Congo, ela, querendo ou não, deu um pouco da bola para a Tanzânia, e acabou ainda prejudicada porque teve um atleta expulso e piorou a situação, né? Conseguiu achar um gol no final para empatar o jogo contra a Tanzânia, e contra Marrocos ela foi acordar para o jogo no segundo tempo só, né? E foi o único momento que Zâmbia jogou um pouco do futebol que a gente espera, né? Porque Zâmbia estava de fora da CAN desde 2012, quando foi campeã, a gente esperava, ficou muito alegre com o retorno da Zâmbia, mas não mostrou futebol para isso. O Patson Daka até teve seus brilhos, né? Principalmente nessa recondução na partida contra a Tanzânia para conseguir um empate, ele foi essencial, mas nada além disso, né? Então acho que a Zâmbia é uma das seleções assim, dessas que foram eliminadas, que não é um absurdo ser eliminada, vamos dizer assim, né? Ninguém fica surpreso da Zâmbia ser eliminada igual foi a Algéria, igual foi Gana, quer dizer, Gana depende do ponto de vista, igual foi a Tunísia, mas a seleção de Zâmbia é aquela seleção que para mim jogou menos futebol entre essas seleções que a gente pode dizer assim que eram eliminadas, eram seleções que quando a gente projetou o grupo, como a gente falou, essa aqui vai ser difícil de passar, vamos pegar num grupo a Guiné-Bissau, como se outras seleções que avançaram ficassem, ninguém ia ficar chocado, né? A própria seleção de Gâmbia, a Zâmbia é a seleção que menos jogou bola, isso me assusta. Eu não esperava ver isso de Zâmbia, eu esperava um time mais qualificado, um time mais amplo, e Zâmbia não veio assim para sacar. Então fica um sinal de alerta, vamos ver como que vai ser aceitado isso dentro do grupo, mas eu não digo nem porque Zâmbia podia passar, óbvio que Zâmbia podia passar, mas, poxa, o jogo contra a República Democrática do Congo foi uma surra. A Zâmbia conseguiu fazer um gol lá, e o melhor jogador da Zâmbia foi o goleiro. O Ronegui, que joga no Power Dynamos, né, que foi o melhor jogador das Águias nessa edição. Então, fica uma aberta, né, aquela vai na história. Se o goleiro é o melhor jogador, é porque alguma coisa está dando muito errado no time. E falando agora da Tanzânia, a Tanzânia, eu não esperava muita coisa, né, a gente sabe que ela tem tanta dificuldade, mas eu gostei, no fim das contas, porque o jogo contra Marrocos foi muito fraco, né, a gente já falou de Marrocos, que Marrocos dava esse gancho que a gente falou de relaxar um pouco o jogo e dava oportunidades para as outras seleções agirem, para as outras seleções
trabalharem. A Tanzânia teve isso, mas a Tanzânia não tinha qualidade técnica. Porém, nos outros jogos, principalmente contra a Zâmbia, a Tanzânia mandou no jogo, né? A Tanzânia, e não foi só por causa da expulsão, desde antes da expulsão a Tanzânia já vinha bem. O problema foi principalmente físico. Isso aconteceu no jogo contra a República Democrática do Congo, porque a República Democrática do Congo, vamos dizer assim, estava tranquila com o resultado, né? Mas não queria forçar, não queria se expor, mas Tanzânia não tinha força para ir para cima. Mas ficou bom, foi muito bom ver a Tanzânia tendo, por exemplo, mais posse que a seleção da República Democrática do Congo, criando mais que a Zâmbia, mesmo quando estava 11 contra 11. A Tanzânia mostrou algo que, por exemplo, a Zâmbia não mostrou. Mostrou, pô, aqui pode ter um futebol bem trabalhado. Principalmente uma evolução nessa competição, né? Porque a partida contra Marrocos realmente foi muito fraca. E eu não estou falando isso porque é contra Marrocos, simplesmente. Não, porque as duas seleções, por exemplo, se encontraram nas eliminatórias da Copa, no duelo antes, né? Um duelo que foi cercado de polêmica e tudo mais. E a Tanzânia perdeu de 2-0. Mas foi um jogo que a Tanzânia jogou de maneira muito diferente. E nesse jogo, não. Nesse jogo, a Tanzânia acabou sucumbindo, acabou fragilizada totalmente. Ele tomou um gol no começo e não conseguiu recuperar. E nos outros jogos foi diferente, né? Acabou, infelizmente, tomando um gol de empate injusto contra a Zâmbia. E depois, o empate contra a República Democrática do Congo, que estava mais tranquilo, não estava pesando tanto o jogo, até sabendo que a Zâmbia não ia vencer o jogo contra a Marrocos. Tanzânia fica esse destaque positivo. Vamos ver como eles voltam para as eliminatórias da Copa e também, né, depois dessa classificação mais que histórica para a CAN, com aquele empate segurado contra a Argélia, como que eles retornam aí para a próxima edição das eliminatórias da Copa Africana de Nações. Hora de falar de oitavas de final, então vamos passar confronto por confronto nossas expectativas, começando com Angola e Namíbia, que abrem os trabalhos no dia 27, sábado, às 2 horas da tarde. As Palancas Negras, para mim, são a grande surpresa dessa competição, mais que Cabo Verde, mais que Mauritânia, porque a gente tinha uma expectativa muito inferior em relação a Angola. E, poxa, o que a Angola está jogando, o que Gilberto Dalla está jogando, meu amigo, é brincadeira. Uma das grandes sensações dessa CAN passou na liderança do grupo. Acho que é por isso que Angola é mais favorita a ser surpresa, né? É mais surpresa, perdão, do que as outras seleções que eu citei, do que a própria Namíbia, que vai ser um confronto, mas que ninguém botasse fé na Namíbia. E, cara, esse confronto deixa aberto a Angola uma possibilidade de chegar às quartas de final. Da mesma forma que para a Namíbia também tem essa possibilidade, para Angola é um grande alento, mas a Angola, eu acho que o fundamental é dizer que a Angola jogou muita bola. A Angola fez um ótimo segundo tempo contra a Argélia, que parecia no primeiro tempo que ia ser um massacre, e não. A Mabulu entrou muito bem nesse time, acho que fica esse ponto positivo. O Nublu foi muito bem no gol, foi o goleiro eleito, inclusive, por vários lugares, como o melhor goleiro da primeira fase no Ponte Verde. A gente apoia, inclusive a gente apoia que os dois goleiros da primeira fase estão nesse confronto, né? Tanto o goleiro da Angola como o goleiro da Namíbia, o Casapua, né? O Casapua fez ótimos jogos, então são dois goleiros ali, o Nublu e o Casapua, que vêm de ótima primeira fase. Então, é uma seleção aí que chega muito forte, chega muito bem, essa seleção da Angola. Eu estou muito curioso para ver, né, como vai ser o desempenho nessa segunda fase, porque a fase de grupos foi realmente uma surpresa. A gente falou nas projeções não só nossas, mas projeções da África. As pessoas não esperavam que a Angola avançasse. A Angola tinha uma projeção pior que a Mauritânia no grupo. Então, os Palancas Negras realmente vieram com tudo. E a Namíbia nem se fala. A Namíbia realmente foi uma grande surpresa, uma grata surpresa. Talvez se a Angola não fosse a primeira colocada no grupo, não jogasse essa bola, a Namíbia ia ser considerada surpresa. A Namíbia, obviamente, tem essa questão de circunstâncias, muito pela última rodada, porque na última rodada a Mali entra com o time reserva, né? Mali não entra com sua força máxima, tanto que quando entra os jogadores ali, Mali no segundo tempo ganha mais volume, Casapua aparece bastante. Mas o jogo inicial contra a Tunísia, onde acho que o Fini ali foi passar ali dos 30 e poucos do segundo tempo, e o pessoal fala, dá para ganhar, não é só empatar, dá para a gente ganhar. E isso foi muito bem representado na figura do Deon Roto, né? O Deon Roto, que foi um grande destaque aí, também colocado na seleção da primeira fase por muitas pessoas, e para mim um grande nome, né? Muita gente falou de outros jogadores, né? A gente tem o Chaluli, que joga no Mamelodi Sundowns, mas o Roto, para mim, foi o cara que puxou a responsabilidade desse time, né? Foi o cara que botou a bola debaixo do braço, decidiu o jogo contra a Tunísia, e foi essencial. Ó, teve um vacilo contra a África do Sul, mas fica aqui o destaque contra a África do Sul. A Namíbia não abdicou de jogar, não foi um jogo que falou, não, a gente tá aqui para se defender. Não, a Namíbia foi para cima, acabou sofrendo a goleada, mas depois se reabilitou, segundo empate contra a Mali, melhor time do grupo. Então a Namíbia avança aí pela primeira vez na história, vai ser um jogo muito legal de acompanhar, porque a tendência é que seja um jogo aberto. Tem duas pessoas que estão empolgadas por essa chegada
nessa fase de grupos. Para ter um exemplo, nessa fase de oitava de final, perdão, para ter um exemplo, na fase de grupos a gente teve Angola e Mauritânia, né? Que foi um duelo aberto e foi muito legal assistir. Eu acredito que vai ser um duelo nesta equivalência. Vamos passar agora para o confronto que também acontece no sábado, que é entre Nigéria e Camarões. Esse confronto é aquele famoso chamariz, né? Aquele confronto de qual jogo eu vou assistir na TV hoje. Vou assistir o Nigéria e Camarões, porém o Nigéria e Camarões com aquele ponto de exclamação gigante para todo mundo tomar cuidado para não cair em cilada. Porque, olha, Nigéria pode ter passado, a Nigéria vinha de uma sequência de 3 jogos sem vencer dentro da sua preparação, até mesmo dentro de eliminatórias da Copa, antes da CAN. Também não venceu o primeiro jogo contra a Guiné Equatorial. Eu não considero uma surpresa, visto o nível que a Guiné Equatorial vem apresentando nos últimos anos, principalmente em Copa Africana de Nações. Mas a Nigéria, nos jogos que venceu, para mim não me convenceu. Ela mostrou a fragilidade da Costa do Marfim, na minha opinião, e também aproveitou ali uma fragilidade da Guiné-Bissau. Mas o jogo contra a Guiné-Bissau mesmo, a gente falou, quando disse sobre o país que fala português, que era um jogo que a Guiné-Bissau podia tranquilamente ter empatado. Então fica essa ressalva. A Nigéria precisa mostrar futebol. A gente sabe que a CAN tem essa magia, que muitas vezes vira a fase, as seleções começam a jogar bola. A gente viu isso com o Egito na última edição, por exemplo, e a Nigéria vai tentar fazer isso. Então vamos ficar de olho, ver se Vitor Osimhen aparece, vai mais nos jogos. Moses Simon está fazendo uma grande Copa Africana de Nações, esse aí a gente não pode reclamar. Vamos ver, né? A gente tem que lembrar que a Nigéria está sem o Boniface, que eu acho que é uma grande ausência, e isso pesa, querendo ou não, para a seleção nigeriana, para as Super Águias, mas tem um adversário em Camarões que, pô, a gente pode até falar, não, são 2 seleções aí que estão frequentemente em Copa, né? A Nigéria não foi na última Copa, perdeu a vaga para a Gana, Camarões teve no grupo do Brasil, mas Camarões a gente sabia que estava numa crise muito, muito pesada, né? Chega no jogo contra a Guiné, eu acho que ainda dá sorte de ficar com a mais, né? Dá sorte, obviamente, não estou falando que a expulsão foi injusta, mas foi uma expulsão justa, mas virou outro momento do jogo, que né, tava com o jogo na mão até aquele momento. Depois faz um jogo contra a Senegal que acaba sendo derrotada, mas demora para entrar, para conseguir entrar no jogo, e aí entra aquilo que a gente falou de renovação. Camarões é uma escola que a gente vê com muita pouca renovação no momento, muitos poucos atletas de base surgindo pra gente falar, ó, olha naquele cara lá, naquele camaronês que tá surgindo. Acho que tem que fazer esse garimpo maior, tem que ver também essa questão de jogadores que nasceram fora do país, para ver se acha alguém, porque realmente está complicado. Acho que falta essa renovação no ataque. A ausência do Abubakar é muito sentida, né? Ele acabou ficando de fora dessa CAN, então fez muita falta o Abubakar nesse time. Aí, o próprio jogo contra a Senegal que eu falei, Camarões teve muito mesmo uma posse de bola, mas não conseguia chegar no ataque. Então fica esse desamento, né? Camarões podia ter feito mais, mas conseguiu avançar num jogo dramático, maluco. Talvez esse descarrego de emoção, que acho que é importante, possa ajudar. Né? Vamos ver como vai ser, porque é um confronto muito pesado logo de cara, um Nigéria e Camarões. Mas vamos ver se os dois indomáveis vão conseguir, né? O choro de né? Que a gente até falou lá nas nossas redes sociais, se o choro de lava a alma e Camarões volta mais forte. É a expectativa que o pessoal lá em Yaoundé, no país, tem, porque realmente Camarões está deixando a desejar ultimamente nos jogos, né? E talvez nessa CAN não tenha feito uma grande partida. Até mesmo a vitória contra a Gâmbia demorou para aproveitar as oportunidades que teve, né? A Gâmbia ainda conseguia chegar mais. Teve a questão do goleiro, que eu acho que o Ondoa fez valer, né? O voto de confiança que ele teve do Song, após toda a polêmica do Naná chegar em cima da hora, né? E aí ser barrado, depois joga e ele acaba falhando no jogo contra a Senegal, acho que é importante de falar. Porém, o Ondoa foi lá e deu a conta do recado contra a Gâmbia, né? A Gâmbia teve grandes oportunidades e o Ondoa participou muito bem do jogo. Vamos ver como será nessa partida aí, que tem tudo para ser uma partida muito boa de arrepiar. Agora vamos para o confronto das Guinés, Guiné e Guiné Equatorial. A Guiné tenta mostrar um bom futebol que mostrou na maior parte dos jogos, né? Contra Camarões principalmente. Acho que contra a Senegal, até pelo nível do adversário, não conseguiu, né, se impor tanto. Aí tem o Guirassy que tá voltando, né? Não jogou as 2 primeiras rodadas, mas agora volta. Ele acabou não fazendo gol, o meu palpite para artilheiro foi pro espaço, mas ele tá aí, né, para ajudar a seleção de Guiné, né? Mostrou bons valores nessa primeira fase. É uma seleção que empolga, acho que vai ser um confronto muito aberto, por mais que a Guiné Equatorial tenha feito uma excelente primeira fase. Guiné é aquela seleção que a gente já falou, que é uma seleção que o pessoal tá muito na expectativa, tá tão na expectativa que a gente teve tragédia, inclusive, né, na comemoração da vitória contra a Gâmbia, 6 pessoas morrendo durante a comemoração, lamentável, né, a gente tem que falar, mas é porque realmente o pessoal tá muito na expectativa.
com essa atual geração de Guiné. No Facebook da federação mesmo, quando eles postaram a foto do Graçai treinando, o pessoal ficou maluco, o pessoal já falou que vai ser campeão. Eu fui dar uma postada lá. Cara, realmente os caras estão com um hype muito alto. Então, a Guiné tem que corresponder a esse hype. Mostrou um pouco disso em alguns momentos dessa edição da CAN. Ainda falta mostrar isso de vez. Acho que ainda falta aquela vitória, porque até mesmo a vitória contra a Gâmbia foi muito mais uma vitória para exorcizar fantasmas, principalmente pela partida que fez contra Camarões no primeiro tempo, que acabou sendo prejudicado por uma expulsão. Não estou dizendo que a expulsão foi justa novamente, mas acabou prejudicando o time de jogo da Guiné. E expulsar esses fantasmas aí para, vamos passar de fase. E agora passou de fase, vai pegar a Guiné Equatorial, que é espetacular, cara. A Guiné Equatorial tem um encanto, tem vários jogadores, né? O Vicente tá falando isso na transmissão, Salvador, etc., que eles aparecem na Copa Africana de Nações, né? Parece que eles dormem durante 2 anos. Aqueles jogadores de Copa, tipo Ochoa, eles voltam na Copa Africana de Nações. Emílio Nussué, talvez Emílio Nussué não seja nem tanto, mas ele nasceu para jogar em seleção. Ele joga na terceira divisão da Espanha, mas quando ele tá com a camisa da Guiné Equatorial e se transforma, ele vai lá e faz gol na eliminatória, né? Os 2 gols que a Guiné Equatorial marcou até agora, que nas eliminatórias foram dele, e na CAN são 5 gols, né? Então, 5 gols em 3 jogos, uma artilharia pesada aí que ele assume da seleção de La Roja. São aí, eu tô fazendo um cálculo de cabeça, são 10 gols que La Roja marcou, ele marcou metade. Então ele tem responsabilidade muito grande por essa campanha extraordinária, né? A gente, no jogo contra a Nigéria, a Guiné Equatorial fazia, até merecia a vitória, mas foi um jogo bem equilibrado. Contra a Guiné-Bissau foi um jogo mais aberto, mas o próprio Minusfe com o seu hat-trick, que foi algo espetacular de se assistir, conseguiu puxar essa responsa para garantir a vitória. E claro, o jogo contra a Costa do Marfim, acho que são 2 jogos, acho que 2 jogos num jogo só, porque a Costa do Marfim foi melhor durante a maior parte do jogo, não tem como a gente falar, não tem como a gente negar isso, na real. Mas a seleção de Guiné Equatorial soube ser fatal. Minusfe, quando teve a bola no pé, foi sensacional. O gol que ele fez, a questão de posicionamento, travar as bases, chutar no intervalo da perna do zagueiro, foi espetacular. E depois aproveitar o nervosismo, óbvio. Ninguém queria ver as cenas de choro, as cenas de desespero, né? Nunca é legal. Mas a Guiné Equatorial soube aproveitar toda essa questão psicológica que tem no lado da Costa do Marfim, né? Por estar em casa, por estar pressionada. A Guiné Equatorial fez muito bem o resultado. Não diz o que foi o jogo, né? Tanto que o Owono, que também é um baita no destaque dessa primeira fase da Copa Africana de Nações, goleiraço da Guiné Equatorial, fez várias defesas importantes. Ele foi eleito o melhor do jogo. Mas acho que diz muito sobre o que é a cabeça da Guiné Equatorial em campo, como que a seleção trabalha, como a seleção consegue não jogar pressão, né? A minha era uma pressão que já vinha natural, mas a Guiné Equatorial nunca entra pressionada. Você, agora talvez chegue um pouco contra a Guiné, mas você nunca vai colocar a Guiné Equatorial sob pressão para enfrentar uma Nigéria, para enfrentar um Egito, para enfrentar uma seleção grande. Não vai, porque, se a Guiné Equatorial for eliminada contra esses times, poxa, que pena, ela fazia uma boa campanha, mas é a Guiné Equatorial. Agora não. E nesse embalo ela vem crescendo. Ela fez uma ótima campanha na eliminatória da CAN, já falou isso várias vezes. Ficou empatado em pontuação com o Tunisia, ficou atrás no saldo de gols. É forte candidata a ficar batendo ali, a perturbar a Tunísia nas eliminatórias da Copa, porque eles estão no mesmo grupo. Então, vale ficar de olho nessa seleção da Guiné Equatorial. Vai ser muito legal esse duelo. Eu acredito na Guiné Equatorial passando, mas vai ser muito legal conferir o duelo do artilheiro oficial da CAN contra o meu artilheiro, que não foi artilheiro. Chegamos agora no duelo entre Egito e República Democrática do Congo, o duelo dos times que não venceram. Simplesmente avançaram, chegaram até as oitavas de final não vencendo. Então é aquele duelo de dívida. O Egito, com certeza. O Egito deve muito, né, nessa Copa Africana de Nações, deve muito futebol para a sua torcida. Né? Não conseguiu fazer um bom jogo contra a Moçambique, a gente frisou isso, foi um tempo bom, mas deu aquela administrada de que ganhamos o jogo, parecia que ia fazer o segundo gol quando quisesse. Quando viu o Moçambique, não é assim, querido. E o Moçambique foi com tudo para cima. A gente também teve o segundo jogo contra a Gana, que talvez seja um jogo mais legal de ver, por causa que o Marmouche entrou no lugar do Salah saiu machucado, o Salah está em Liverpool, inclusive, tratando, né, a sua lesão. Marmouche entra muito bem. Tem outros valores, o Mohamed Mustafa também fez uma ótima CAN até aqui, mas são poucos, né? O Zizou não está aparecendo também, outros jogadores, enfim, que podiam aparecer nessa seleção, e os faraós penaram, até a mesma vitória contra a Gana, tudo bem, foi na base da raça. Outra coisa que para mim não faz sentido é o Trezeguet no banco, né? O Trezeguet começa como titular e vai para as 2 partidas no banco. Contra a Gana, era evidente, né? Contra a Gana, até contra Cabo Verde, na verdade, que ele entra muito bem, logo de cara já empata, já cria oportunidade. E o Trezeguet não pode começar um jogo no banco, meu amigo. Eu acho que isso é uma questão muito clara. Então,
tem esses valores individuais que se destacaram, mas como um conjunto ainda falta para o time do Rui Vitória essa questão de conseguir se acertar, porque não foram jogos bons. Você olha a seleção do Egito, você não vê tanta qualidade, né? O jogo contra Cabo Verde também, obviamente, tem essa questão de pressão, a gente viu nas cenas finais como foi, né? O gol mesmo do Mustafa, que faz o gol da classificação em tese naquele momento, mas acaba sofrendo empate depois, é uma pressão muito grande. Então a gente não sabe como isso vai reverberar no jogo da República Democrática do Congo. Lembrando, falei aqui anteriormente, o Egito não fez um começo de CAN para 2022, tão bom, e conseguiu chegar numa final. Então a gente vê aí o que vai acontecer e também vê como que vai ser a cabeça desse time sem o Salah. Já estava assim no último jogo, muito legal a atitude dele de assistir esse jogo decisivo antes de voltar para Liverpool. A promessa é que se o Egito chegar até a semifinal ou final, o Salah volte, né, que é o tempo de recuperação aí que o Liverpool programou para ele por conta dessa lesão. Obviamente ele não pode se arriscar, né? Tem uma resto de temporada aí, o Liverpool brigando nas cabeças no campeonato inglês, mas é interessante ver como vai ser esse time contra a República Democrática do Congo. E a República Democrática do Congo, ao contrário do Egito, é aquela seleção que, beleza, passou com 3 pontos, 3 empates, mas pelo menos 2 jogos que ela fez foram muito bons, e um deles contra Marrocos. Marrocos, seleção favoritaça dessa edição, seleção que vem com um hype absurdo, seleção que vem com uma sensação de Copa do Mundo, e Marrocos e República Democrática do Congo, conseguiu, principalmente no segundo tempo, fazer um ótimo jogo com o Marrocos. Merecia a vitória, né? Perdeu um pênalti, né? Teve chance de sair com a vitória do placar, parou em boas defesas do Bono, enfim, podia ter feito mais. E contra a Zâmbia nem se fala, né? Então, para mim, o Issa é um dos grandes destaques dessa Copa Africana de Nações. Talvez muita gente não tenha visto ele jogar, mas ele jogou muita bola, até mesmo contra a Tanzânia. Por mais que a República Democrática do Congo estava mais tranquila, mais calma nesse jogo contra a Tanzânia, ele estava acelerado, ele estava buscando gol, ele tentou fazer gol. Ele é um grande nome dessa Copa Africana de Nações, vale a pena ficar de olho nele nessas oitavas de final. Ficou um apelo aí para ver como que vai ser essa primeira vitória, mas se a gente for projetar quem empolgou mais, foi a República Democrática do Congo. E não porque é uma seleção mais fraca e não perdeu. Não, mas é porque fez jogos para ganhar. Poder ter tranquilamente ter ganho 2 jogos aí contra Marrocos e contra a Zâmbia, que não seria nenhuma surpresa. Então, contra a Tanzânia, foi com o freio de mão puxado, não queria dar chance, porque sabia que se perdesse o jogo, a Tanzânia passava. E não sabia quanto que estava o jogo. Quando chegou a notícia lá que Marrocos ia ganhar, deu para até sentir que eles deram uma amenizada, porque se a Zâmbia estivesse ganhando, aí a República Democrática do Congo precisava ganhar o jogo, daí acho que ia dar uma acelerada. Jogou conforme a dança, né? Porque sabia que talvez a Tanzânia não poderia ameaçar tanto como ficou provado. A Tanzânia ficou mais com a bola e não conseguiu fazer muita coisa. Então, para esse duelo, vamos ver como o Egito vai se postar e a postura da República Democrática do Congo, que já vem esse jogo bom contra o Marrocos, e vamos ver como vai ser agora. Então, agora a gente vai virar a chave, né? Já falamos da primeira parte, agora vamos para outra parte dos jogos que acontecem a partir da terça-feira. E a gente começa com Cabo Verde e Mauritânia, talvez o duelo mais improvável, até mais que Angola e Namíbia aqui. Cabo Verde, que a gente já tinha alertado que era uma seleção que tem uma geração muito boa, tem jogadores muito bons, vem batendo na trave, vem vindo muito bem, e acertou, né? A gente reclamou que Cabo Verde oscilava, que Cabo Verde ganhava, depois perdia, ganhava, perdia, fazia uma execução muito boa, né? Tinha chance de ouro, por exemplo, teve um jogo contra Angola que era chance de ouro para estar lá em cima, acabou perdendo, né? Acabou empatando, perdão, pela Copa Africana, pelas vitórias da Copa, e oscila muito essa seleção de Cabo Verde. Então a gente estava com essa dúvida de como seria essa eliminatória, e agora Cabo Verde conseguiu na CAN mostrar uma força que a gente espera de Cabo Verde. Acho que é o mais destacado. Cabo Verde é uma seleção que é surpresa? Obviamente, não vou nem pegar. Passar líder do grupo eu não esperava. Esperava que fosse brigar com uma vaga de terceira colocação ou brigar com o Gana pela segunda posição do grupo. E essa era a minha esperança. Minha expectativa era essa. A partir do momento que ganha de Gana, e eu também estava esperando isso, mas o Egito empata com o Moçambique, abre uma oportunidade. E Cabo Verde vai lá e pau. Consegue controlar a liderança do grupo, sem sombra de dúvida. O Bebe fazendo bons jogos, né? Ele é um jogador muito bom no Raio Vallecano, então tem esse prestígio. Outros jogadores, Gilson Tavares, enfim, vários atletas aí fazendo ótimas Copas de Organizações. O próprio Vozinha, que também já está dando um mito aí para a galera da nossa geração aí, que tem aí os seus 20 anos, desde há 10 anos atrás, né, vamos dizer assim, que começou a acompanhar a CAN em 2012, desde essa participação frequente de Cabo Verde na CAN. Então, o Vozinha é um mito já, vamos dizer assim, né? Toda vez a gente ouve piada com o Vozinha, enfim. Vários jogadores, né? O Ryan Mendes também fazendo uma ótima CAN, aparecendo. É uma seleção que está vindo muito boa, muito forte. Fica esse destaque aí. Tem a chance de avançar novamente para as quartas de final, fazer história. E os Tubarões estão com tudo. Eu acho que é o mais essencial a gente falar. Os Tubarões estão muito bem.
estão vindo com tudo. Acho que vai ser um duelo muito interessante com a Mauritânia, justamente porque eu acho que vai ser esse jogo aberto, né? A Mauritânia chega como destaque, eu frisei até um pouco isso no nosso podcast pré-CAN, porque a Mauritânia ela veio de um grupo de vitória da CAN, quem acompanhou, que foi um grupo muito disputado, que tinha a República Democrática do Congo, que a gente falou anteriormente, a Mauritânia, o Sudão e Gabão. E as 4 seleções ficaram brigando por essa vaga até o final. E a Mauritânia, no último jogo contra a Gabão, ela fez um jogo muito bom. Então, já dava para ver um proveito, né, dessa geração. Por isso que eu falei, a Mauritânia estava com mais expectativa que a Angola. E a Mauritânia provou isso. Acho que isso é mais legal de ver. A Mauritânia fez jogos muito bons. Acho que esse é o ponto que também a gente tem que frisar. Não foi só a vitória contra a Argélia que foi interessante da Mauritânia. A Mauritânia não merecia ter perdido para a Burkina Faso. Né? Foi um pênalti ali no último lance, basicamente os acréscimos do jogo, que foi dado para a Burkina Faso no VAR. Eu, na hora, achei que não foi. Depois mudei de opinião, fiquei um pouco dúvida. Depois do jogo contra a Angola, que foi uma loucura o jogo contra a Angola. Foi um jogo delicioso de assistir, inclusive, né? Aquele jogo gostoso de assistir um domingo à tarde, se eu não me engano. Eu lembro que era final de semana, mas foi um jogo muito gostoso de assistir. Contra a Argélia consumou isso. Pegou um time impressionado, em crise, Mauritânia sem pressão nenhuma, foi aos poucos conseguindo fazer seu jogo. Então fica esse destaque aí, uma seleção muito boa, com ótimos valores, né? Acho que fica esse aprendizado. A seleção da Mauritânia vai com uma das maiores surpresas para essa fase, mas era aquela questão que todo mundo já estava esperando, né? A Mauritânia podia aprontar, né? A Mauritânia podia vir forte. A Mauritânia veio forte, conseguiu fazer aí. Essa é uma grande Copa das Nações até aqui. Tem o Idrissa que tem fazendo bons jogos, até o próprio Boubacar, que é o goleiro que eu gostei muito das suas atuações, né? Então, vários jogadores aí que vêm atuando e vêm conseguindo fazer bons jogos e despertando esse interesse aí da gente acompanhar mais essa saga. E com essa semifinal aí que tem tudo para ser muito legal. Até o próprio Aboubakar Koitá, né, que entrou aí no último jogo, jogador de 25 anos, também fez bons jogos. Eu tô de olho nesse confronto que vai ser muito legal de se acompanhar entre Mauritânia e Cabo Verde, valendo uma vaga aí improvável para as quartas de final. E aí a gente tem um confronto que é o grande centro das atenções, talvez, dessa Copa Africana de Nações, dessas oitavas de final, que é o confronto da Costa do Marfim contra Senegal. Né, a Costa do Marfim vem de um fiasco histórico, né, comparado a um 7-1 para nós brasileiros, e isso é muito por fato de você ser goleado em casa. A Mauritânia, a Costa do Marfim tem esse peso a mais, que é uma seleção inferior, né, historicamente. A Alemanha também era do Brasil, mas o Brasil perder para a Alemanha não é nenhum símbolo de desespero. A Costa do Marfim perder para a Guiné Equatorial normalmente já é um negócio que a gente fica um pouco, Guiné Equatorial, família, emergente, mas não é aquela derrota que a gente engole. Tomar um 4-0 em casa nas circunstâncias que foi, e a maneira como a Costa do Marfim derreteu no jogo foi assustadora. Quem assistiu a partida, a Costa do Marfim dominava o jogo, teve gol anulado, tomou um gol. A reação do técnico foi inapagável para mim, né? Ele ficou assustado com o que ele estava vendo. Acho que isso que me chamou muita atenção. Foi um momento ali que realmente o Jean-Louis Gasset, ele se assustou em sofrer um gol. E depois começa com um tempo bem e tudo mais, aí toma outro gol e aí desmorona. Acaba o jogo, todo mundo começa a chorar, vira uma loucurada. Realmente uma coisa completamente sem sentido e absurda. O Gasset perdeu as contas, foi embora antes de saber se a Costa do Marfim ia passar ou não. Acho que esse é um grande momento aí de atenção que vai acontecer nessa oitava de final. É a Costa do Marfim com o treinador interino, no caso o Emerson Faé. Emerson Faé que jogou a Copa do Mundo em 2006 pela Costa do Marfim, né? É um treinador interino, já estava na seleção, vamos ver como ele vai resolver. É uma missão, principalmente acho que de psicológico, né? Acho que a classificação contra a Senegal, que é disparada a melhor seleção até aqui dessa Copa Africana de Nações, e não só em números, é uma questão distante, mas é a questão de você conseguir jogar, de você conseguir fazer o time jogar bola. Esse é o ponto que a gente quer ver se a Costa do Marfim vai ter potencial ou não. Eu acho que é muito mais do que você conseguir uma classificação histórica. Óbvio, se ele conseguir fazer essa classificação, meu amigo, esquece. Né? Os marfinenses já estavam felizes da vida comemorando a vitória de Marrocos, que garantiu a vaga a essa oitava de final. Imagina se classifica. Imagina se depois de todo esse perrengue, de toda essa fragilidade, de tudo isso que aconteceu com o time da Costa do Marfim, a Costa do Marfim se classifica contra a Senegal, a atual campeã. Isso é algo histórico. Então o MC Faye tem essa missão, acho que resgatar esse psicológico e jogar lá em cima da Costa do Marfim. Acho que esse é o principal ponto no momento. E o Senegal, por outro lado, chega com uma campanha maravilhosa. Eu estava com um pouco de receio, né? Porque a gente sabe que favoritos, atuais campeões, podem sofrer um pouco de traumas, de sei lá do que, mas a seleção de Senegal veio muito bem, né? E acho que um ponto interessante é que não há uma centralidade no jogador só.
A gente tem um Lamine Camara surgindo muito bem, a gente tem um Koulibaly jogando bem, a gente tem um meio de campo, o Sarr jogando bem, a gente tem vários jogadores jogando bem, não é só o Mané. Se bem que na última CAN mesmo, quando a Senegal ganhou, não foi assim, mas é muito legal ver esse time coletivo, ver tudo isso que acontece na seleção de Senegal. Acho que merece, com muitos mereces, vamos ser com M's bem maiúsculos, essa vaga que conquistou nas oitavas de final, merece ser tratado como uma favorita assim. O Aliou Cissé fazendo um trabalho, como sempre, impecável, que homem sensacional que comanda os Leões de Teranga. Sem dúvida nenhuma, para mim, o Cissé é um dos top 10 melhores treinadores do mundo. Né? Não estou falando nem da África, estou falando do mundo todo, do mundo do futebol, independente se é futebol de seleções de clube, o trabalho que ele faz nesse legal é muito legal. É um time envolvente, é um time que sabe aproveitar oportunidades. O próprio jogo contra a seleção de Camarões, que era um jogo complicado, conseguiu se amarrar o jogo. O próprio jogo contra a Guiné, que estava com o time meio modificado, reserva, conseguiu fazer um bom jogo. Então é um time que tem muito recurso. Acho que essa é a questão. Não só para vencer Costa do Marfim, né, a gente já falou várias e várias vezes, tem essa questão psicológica, essa questão, tudo que está acontecendo na Costa do Marfim agora, mas essa questão técnica. A seleção de Senegal é a melhor seleção até aqui dessa Copa das Nações, com méritos. E chega muito forte nessas oitavas de final. Acho que a gente vai conseguir aproveitar, a gente vai conseguir assistir e acompanhar essa seleção muito bem. Acho que vai ser um jogão, muito porque envolve essa questão de resgate dos marfinenses, mas essa questão dos Leões terem a melhor seleção até aqui da competição, atuais campeões e favoritaços, querendo ou não, para o bicampeonato. Né? Obviamente tem Marrocos ali perto e tudo mais, mas vamos ver aí como que será esse duelo, se Senegal comprova esse favoritismo, não só no duelo, mas também em toda a CAN. Passando agora para Mali e Burkina Faso, isso também vai ser um jogo muito legal de assistir. Mali, eu acho que comprovou um pouco daquilo que a gente esperava dela, principalmente no primeiro jogo. Eu acho que Mali deve um pouco ainda, porque fez um primeiro tempo mais ou menos contra a África do Sul, ainda teve a chance do Percital, que perdeu um pênalti. O Bissouma não apareceu tão bem como a gente esperava, acho que isso é um pouco interessante a gente falar, mas outros nomes apareceram muito bem, o Dombiá, né, demais jogadores aí, Sissoko jogou bem, jogos que teve que fazer, Niakate, são jogadores que estão dando conta do recado, né? O Traoré atrás, uma ótima Copa Africana de Nações do Traoré, então acho que Mali tem pontos favoritos, pontos de destaque até aqui na competição, mas falta um pouquinho mais de mostrar aquele vigor, aquele âmbito, né? Acho que o jogo contra a Tunísia teve um pouco, né? Óbvio, tinha a questão da Tunísia estar pressionada, mas Mali conseguiu fazer seu papel, classificou na primeira colocação do grupo. Talvez não com o futebol que a gente esperava, talvez, mas o próprio jogo contra a África do Sul, o próprio segundo tempo contra a África do Sul mostrou um pouco disso, que Mali tem esse potencial, Mali tem essa questão que pode nos empolgar. Mali pode falar, eu tô aqui, eu posso ser o que vocês querem. E é o que a gente quer ver se Mali vai se impor contra a Burkina Faso. Burkina Faso é aquela seleção de sempre. Burkina Faso é a seleção que apronta onde dá. Né? A Burkina Faso talvez não tenha feito jogos tão bons, né? Contra a Mauritânia, como eu falei, não merecia ter sido a vitória, conseguiu um pênalti no final. Contra a Argélia também aproveitou ali o nervosismo e tudo mais, e acabou conquistando o empate, e acabou perdendo a Angola, que vinha uma grande fase. Talvez esse jogo contra a Angola seja para mostrar que a Burkina Faso talvez não seja uma seleção de grande nível, é uma seleção boa, sim, mas talvez não aquela, meu Deus do céu, que favoritasse, grande jogo, mas não está no nível de Mali, mas pode aproveitar as oportunidades, com certeza. O Traoré voltando ainda de lesão, né? A gente não sabe como que ele vai estar, ele até começou o último jogo como titular, mas tem toda essa questão do Aston Villa tá aqui, ó, né, de olho nele, né? Não gostou muito da convocação, por conta até mesmo da lesão, mas a gente vai acompanhar esse jogo. Acho que Mali tem potenciais, tem fichas para avançar, mesmo com o futebol demonstrado na CAN, e não foram dos mais altos, mas as duas seleções, vamos dizer assim, mostraram a cada que podem fazer na competição. Acho que isso é o mais interessante a gente avaliar. Tanto a Mali, a gente sabe que pode jogar muito mais, tanto a seleção da Burkina Faso, né? Burkina Faso passar na frente da Argélia não é nenhuma surpresa. A gente sabe que Burkina Faso tem potencial para isso nas últimas CANs aí, por exemplo, na última década, ela vem se destacando CAN após CAN, a gente está na expectativa de quando todo esse destaque vai chegar até uma Copa do Mundo, e agora é aguardar como que vai ser esses jogos, essa disputa aí da seleção de Burkina Faso e também da seleção de Mali, como será essa vaga para as oitavas de final. E fechando os duelos, dia 31, quarta-feira, a gente tem Marrocos e África do Sul. Marrocos é favorito ainda, acho que não só para esse confronto, mas para a CAN, junto com o Senegal, é a final dos sonhos, vamos dizer assim, e pode acontecer, lembrando as duas seleções estão em lados diferentes do chaveamento, mas Marrocos precisa mostrar, principalmente intensidade. Eu acho que isso que falta no jogo de Marrocos. Já comentamos que faltou isso contra a Tanzânia, já comentamos que faltou isso contra a República Democrática do Congo, e contra o Congo
Congo, vamos dizer assim, aproveitou que era uma seleção com potencial maior e teve chance para virar o jogo. Marrocos não merecia sair com empate pela partida. Concordo com a análise que eu ouvi falando isso, que Marrocos merecia ter perdido aquele jogo. E Marrocos contra a Zâmbia também faltou um pouquinho disso, um pouquinho mais. E a Zâmbia no segundo tempo conseguiu criar, a gente também teve o finalzinho ali que ela estava querendo a todo custo o empate, mas Marrocos falta, acho que sem impor. Falta, Marrocos parece que relaxa um pouco o jogo e, sei lá, não sei se é muito confiante que o adversário não vai conseguir fazer o gol. É uma estratégia um pouco estranha, mas eu acredito que possa mostrar mais futebol. Acho que é o mesmo ponto que a gente está falando de Mali. Marrocos tem futebol, muito mais futebol que o Mohamed tem, para mostrar dentro dessa CAN. Né? O Ali Regragui pode mostrar um time mais ofensivo, pode mostrar mais um time mais intenso. A gente tem que destacar o Nahri fazendo uma CAN fantástica, Hakimi, pelo amor de Deus, que jogos que o Hakimi está fazendo. O próprio Ziyech está muito bem, o Amirabad ainda, eu não concordei, a CAF botou o Amirabad na sexta da primeira fase da CAN, eu não concordei tanto, mas eu acho que tá na medida, o Nesiri ainda pode fazer mais, o Buffal acho que jogou bem, mas também pode fazer mais, o Sainz e o Agüero fazendo ótimas CANs, então acho que é uma seleção que, pelos níveis individuais que a gente viu, esses jogadores aí que eu falei, tem potencial para crescer. Falta, né, vamos dizer assim, ter mais intensidade no jogo. E a África do Sul, que para mim é uma grata surpresa, né? A gente falou que não esperava tanto da África do Sul no nosso pré-CAN, né? Teve um bom primeiro tempo contra a seleção de Mali, teve a chance para sair na frente, acabou perdendo um pênalti. Depois, goleia a Namíbia, né? Acho que foi um resultado importante para mostrar força, por mais que muita gente na África do Sul não gostou do tipo de jogo. Faltou aquele tipo de Soweto, né? Faltou aquele bafana-bafana, que o pessoal gosta de ver intensidade. Mas, cara, futebol é momentos. Acho que são ciclos, gerações que acontecem e talvez não fosse o momento de jogar naquele nível, naquele jeito que consagrou a África do Sul há muitos anos atrás. E contra a seleção da Tunísia, pegou uma seleção desesperada, mas soube principalmente jogar, né, ao seu favor, né, porque sabia que uma derrota podia ser a eliminação, né, e caso, de fato, se a África do Sul perdesse com a Namíbia empatando outro jogo, a África do Sul estaria de fora. Então, soube jogar isso para, a gente vai passar de fase, a gente não vai se preocupar, a gente vai ficar tranquilo. Eu acho que é uma Copa Africana boa da África do Sul. A gente pega Marrocos, não é contra Marrocos, pode voltar para casa mais cedo, né, mas fica esse destaque. Acho que a África do Sul, fez uma primeira fase boa. É uma seleção assim que, dentro das nossas perspectivas, projeções que a gente tinha anteriormente para ela, a gente não esperava tanto assim da seleção sul-africana, dos Bafana, que agora chegam até as oitavas de final na segunda colocação no seu grupo. Vamos ver se eles conseguem vingar nesse momento. Vamos ver, principalmente, se a seleção de Marrocos vai dar essa afrouxada no jogo e se a África do Sul consegue botar intensidade. Tem o Percital que corre muito, né? Então, ver se os Bafana conseguem aproveitar aí esses momentos para conseguir essa classificação, que seria a história. Tá certo? Falei que ia ser curto, tem quase uma hora aqui falando sozinho com vocês. Sozinho não, porque eu sei que vocês estão aqui comigo, fazendo esse podcast, participando, né? Por isso que a gente está aqui, para vocês ajudarem a gente a construir, a se estruturar, a melhorar cada vez mais. Então agradeço a você que escutou isso aqui, teve paciência para escutar até o final, e para vocês não saírem em dúvida, eu vou deixar aqui meu palpite, para depois vocês irem lá nas nossas redes sociais cobrar. Na minha opinião, vão passar Angola, Nigéria, Cabo Verde, Marrocos, Mali, Senegal, Guiné Equatorial. Aqui eu tô muito em dúvida, mas eu vou botar o Egito. Eu vou dar um voto de confiança pro Egito. E ainda botei Guiné Equatorial. Na verdade, eu vou botar Guiné. Eu acho que Guiné passa. Acho que Guiné consegue passar Guiné Equatorial. Então, eu tô bem em dúvida das coisas. Então, deixa lá. Comenta aqui, né, no YouTube ou no Spotify o seu palpite de quem vai avançar. E lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde Online. Instagram a gente vai dar uma parada agora de uns 2-3 dias, mas em breve a gente está de volta. Também se inscreva aqui no Spotify, no YouTube, onde você está ouvindo o podcast. Deixe seu like, sua avaliação, como disse, comente, partilhe a interação. E lembrando que temos nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, melhorar nosso projeto. E lembrando, sabadão, 1 minuto da CAN volta, com todas as atualizações, todos os dias, diariamente, das oitavas, das quartas, assim vai agora. O nível de jogo diminui em 2 jogos por dia, mas nossos resumos vão estar lá, tá certo? ConteVerde, os caminhos da CAN e da Copa do Mundo passam por aqui. Até o próximo.